Então fecha teus olhos, apresenta a sua vida diante do Senhor e que você ore ao Senhor, dirija e que você possa, guiado pelo Espírito, cultuar nesta manhã ao nosso Deus. Pai bendito, nós exaltamos o teu nome, porque bem cedo, antes mesmo de nós nos levantarmos, tua palavra nos garante que as tuas misericórdias se renovaram para conosco. Elas são a causa de não sermos consumidos e por isso estamos aqui nessa manhã, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, gracioso para com as nossas vidas. Queremos te agradecer porque podemos, nesta manhã, bem cedo, nos reunir como família do Senhor, para juntos celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado. Queremos te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor concede à tua igreja, Senhor. Enquanto nesses 2 últimos anos tivemos tempos difíceis, no qual não pudemos fazer, mas hoje podemos, por causa da tua graça, da tua bondade para conosco, e podemos nos reunir para celebrarmos a vitória do nosso Senhor sobre a morte, que é também a nossa vitória. Vitória esta iniciada na cruz do Calvário e consumada na ressurreição. Nós, Senhor, queremos te pedir que o Senhor esteja a nos dirigir neste culto de celebração, nesse culto de louvor e gratidão ao Senhor. Que cada coração aqui, Senhor, que cada mente esteja voltada tão somente para te adorar, Senhor. Que os nossos olhos estejam postos em ti, que o nosso coração esteja inclinado para ti, Senhor. Faz isso, ó Espírito, no nosso meio, perdoa os nossos pecados, nos purifica, para que possamos adorar o Senhor nesta manhã. Nós assim te oramos e agradecemos, em nome santo de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e nós vamos fazer a leitura bíblica desta manhã. Se encontra a primeira leitura bíblica em Lucas 23, do 44 ao 55. Nós iremos fazer uma leitura alternada, eu leio os pares e a igreja lê os versos ímpares. Diz assim: já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos se conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido de Galileia, ficaram observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. E não tinha consentido na decepção e no procedimento dos outros. E ele era casado com uma mulher Nazaré, que gerava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Era o dia da preparação e eu estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiam José e viam o sepulcro e com o corpo de Jesus foram para o Amém. Vamos cantar o hino de número 289, ao pé da cruz, ainda em pé. Vamos cantar este cântico com todo o nosso coração. Enquanto nós estivermos cantando este hino, nosso hinário, esteja fazendo deste canto a sua oração. Nós acabamos de ler
porque o Senhor foi crucificado, depois foi tirado da cruz, e a cruz é justamente aonde está a nossa salvação, naquele que morreu na cruz por nós. Então, cante com alegria, cante com sinceridade de alma, cante orando ao Senhor esse canto. Podem sentar, irmãos. Se na cruz sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Gálatas, ele afirma isso: não tenho outra coisa a gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Porque nela, ou dela, vem a nossa salvação, vem a nossa justificação, vem a nossa reconciliação com Deus, vem a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Nós vamos fazer uma segunda leitura, e dessa vez nós vamos fazer uma leitura uníssona, todos juntos, lendo do verso 1, do capítulo 24 de Lucas até o versículo 12. Mesmo sentados, iremos juntos fazer esta leitura. Juntos, no primeiro dia da semana, cedo, as mulheres que foram ao sepulcro encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor.
ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilharam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes foi dito quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou a... Nós vamos repetir o verso 6, a primeira parte do verso 6, quando diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Amém? Agora só que nós vamos dizer com convicção, com verdade de alma, com a plena certeza de fé, que ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Eu sei que ainda a gente está meio lento, o dia está chuvoso, né? Amanhã está frio, mas a gente pode aquecer o nosso coração, a nossa alma com esta verdade que ele ressuscitou. Juntos, a primeira parte do versículo 6, juntos. Ele não está aqui. Mais uma vez. Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez. E porque ele ressuscitou, nós vamos celebrar, cantar ao seu nome. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor dizendo glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Acabamos de ler que ele não está aqui, ele ressuscitou. Então vamos adorar ao Senhor tão somente. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu e nós
declare: ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
Amém. Vamos adorar tão somente ao Senhor, dizendo que Ele se fez homem por amor a nós. Plenamente homem, plenamente Deus, o Cristo prometido, a Virgem concebeu, o Salvador bendito, o Filho nos nasceu, a graça e a verdade, Jesus nos concedeu. No campo os pastores ouviam a canção, anjos anunciaram a sua encarnação. Do céu a estrela para as nações brilhou, os reis se adoraram, a salvação chegou. Obediente até a morte, e por isso Deus o exaltou. Nós chamamos Senhor, age agora, e o louvor para sempre. Amém. Sua vida e sua obra revelam o amor, e com autoridade a todos ensinou o arrependimento que aos homens traz a paz, o seu alimento, a vontade do Pai. Amor e foi traído, negado pelos seus, o seu sacrifício ofereceu a Deus, a ira satisfeita, consumada está, a morte foi vencida, vitória a Deus nos dá. Ressurreto, vivo está, eterno
Lara, nós te amamos. Nós amamos, Senhor, a ti a glória e o louvor para sempre. Amém. Só mais uma vez. Nós amamos, Senhor, a ti a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém. Podemos sentar. Enquanto cantávamos esta música, que retrata a história da nossa redenção, o nascimento do nosso Salvador, sua vida, ministério, sua obra na cruz, sua ressurreição, a sua segunda vinda e quando estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto estávamos cantando e declarando o nosso amor para com Deus, né? Nós te amamos, Senhor. Dois textos me vieram ao coração, dois textos conhecidos. O primeiro texto é aquele que o apóstolo João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só podemos dizer o que nós falamos, cantamos agora há pouco, porque ele nos amou primeiro. Nós não temos capacidade de amar ao Senhor tomando a iniciativa. Ele tomou a iniciativa primeiro. Ele veio até nós. Ele nos amou. É por isso que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Mas um outro texto que me veio ao coração, já no finalzinho da música, e sabe como que machuca o coração ao mesmo tempo? E foi isso que Pedro sentiu quando Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E a resposta de Pedro foi: Senhor, eu te amo. Segunda vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira resposta: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Qual era a questão ali de Pedro? Quando Jesus estava perguntando, depois de ter traído Jesus, ter negado Jesus. Era Pedro estava dizendo com toda a sinceridade do seu coração: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que meu amor para contigo é falho, é limitado, não é perfeito, é humano. Mas mesmo assim, com essa declaração, Jesus não desprezou Pedro. Diz assim: sim, eu sei que seu amor para comigo é falho, mas o meu amor para com você é perfeito. Por isso vai e apacenta as minhas ovelhas. Nós declaramos aqui, irmãos, que nós amamos o Senhor, mas se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você sente-se envergonhado, porque você sabe, e eu sei, que o meu amor para com Deus, ele é falho, ele é perfeito. Imperfeito, mas o seu amor para comigo, ele é perfeito. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante e orar ao Senhor. E lembrar desse amor que um dia ele alcançou, esse amor perfeito, e que nos aceita com esse amor imperfeito que é o nosso. Mas um dia nós estaremos na sua presença, e na sua presença, no seu reino, o nosso amor será perfeito para com ele, porque não estaremos mais
com a presença do pecado na nossa vida, com as consequências do pecado no nosso ser, mas estaremos glorificados no seu reino. Agradeça a Ele por esse amor que Ele amou primeiro, e agradeça a Ele por esse amor que Ele recebe, mesmo com seu amor, com meu amor imperfeito para com Ele. Pai, muito obrigado por esta verdade tão maravilhosa, esta verdade, Senhor, que alegra o nosso coração, porque sabemos, Pai, que o nosso amor para contigo é resposta, é fruto da tua obra, do teu amor para conosco, revelada na cruz do Calvário, entregando Cristo Jesus por nossos pecados. Te louvamos porque esse amor que um dia nos alcançou, nos conduziu a te amar, e nós te amamos, como nós acabamos de cantar nesta manhã, Senhor, nós te amamos, e o Senhor sabe que nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos enviou Jesus, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do teu amor, nos fez família do Senhor, nos fez habitação do teu Espírito e nos dar a vida eterna. Por isso nós te amamos, Pai, porque esse amor fez tudo isso e muito mais em nós. Nós te amamos porque também sabemos que esse amor que temos para contigo, mesmo sincero, mas ele é falho, mesmo sincero, ele é limitado. Assim como Pedro, Senhor, não pôde demonstrar o seu amor perfeitamente para o Senhor, nós também não temos condições de demonstrar o nosso amor perfeito para com o Senhor. Mas te louvamos, porque apesar do nosso amor imperfeito, o teu amor imperfeito nos recebe, o teu amor perfeito nos cobre, o teu amor perfeito nos abraça, o teu amor perfeito nos usa, teu amor perfeito nos conduz a ti, teu amor perfeito nos fortalece, teu amor perfeito nos dá a missão, Senhor. Apesar do que nós somos, o teu amor é real para conosco. Apesar do que nós somos, o teu amor é real para conosco. E nesta manhã, quando nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, nós declaramos que nós te amamos, Senhor. E aguardamos, como nós acabamos de cantar, aguardamos ansiosamente o dia em que virá. O dia que tu virás entre as nuvens e irás nos levar para o teu reino. Ó, como almejamos esse dia, como nós queremos esse dia, Senhor. Nós assim te louvamos e te agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos ter mais um momento de louvor, mas agora só com os nossos embaixadores do rei e as nossas mensageiras, louvando o nome do nosso Deus.
Quero convidar você vamos ficar em pé, fazer a leitura bíblica. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler até o verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o 11. Se nos diz a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, no qual iremos meditar, Senhor, e te pedimos que teu Espírito nos traga entendimento e ardor ao nosso coração por essa verdade revelada a nós. E assim nos prepara, Senhor, para daqui a alguns instantes podermos chegar à tua mesa e celebrarmos a morte, a ressurreição e a esperança da vinda do Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus, amém.
Pode sentar, irmãos. Antes de nós olharmos esse texto propriamente dito, eu gostaria de fazer aqui algumas poucas considerações mais importantes para a nossa vida. Quando nós falamos o termo ou a doutrina da ressurreição do corpo, isso é diferente de dizer que cremos na existência pós-morte. Envolve a existência pós-morte, mas é muito mais do que isso. Nós não podemos associar simplesmente a doutrina da ressurreição do corpo com a crença na existência pós-morte. Por quê? Porque há muitas religiões e seitas que creem na existência pós-morte. O catolicismo romano, o judaísmo, uma área dele, o espiritismo e tantos outros ismos que tem por aí, creem numa existência pós-morte. Mas isso não significa necessariamente que eles creem que o corpo será ressurreto, que este corpo aqui, ele será ressurreto. Então é importante nós pensarmos nisso, porque às vezes quando nós ouvimos algumas coisas, né, até propaganda, ou até algum filme, novela até, né, que passa algo que fala a respeito de uma existência pós-morte, e às vezes nós somos inclinados a pensar que eles também creem na ressurreição do corpo, e não é. Apenas é um estado de vida existente pós-morte da parte imaterial do homem, da sua alma ou do seu espírito. Então, crer na ressurreição do corpo é diferente de crer na existência pós-morte. Uma outra consideração é que ressurreição é diferente de reencarnação. Algumas dessas religiões e seitas que nós citamos aqui, que creem numa existência pós-morte, creem em algum tipo de reencarnação. No sentido de que, por exemplo, algumas, como o espiritismo, crê que a pessoa volta, né, ou do estado evoluído, porque se foi bom nessa encarnação, na reencarnação ela volta no estado evoluído e vai se reencarnando e se evoluindo cada vez mais. Mas observe, sempre volta a ter um corpo limitado, sempre volta a ter um corpo sujeito mais uma vez à morte. Ou então se reencarna para ter mais uma chance de melhorar aquilo que fez e então se reencarnar evoluído. Mas não se trata aqui de uma ressurreição de um corpo ou do mesmo corpo glorificado e não mais sujeito à morte. Continua o corpo sujeito à morte, mesmo reencarnando. Ou então, como no budismo, reencarna, se não foi uma boa pessoa, né? Se reencarna em algum tipo de inseto, por exemplo, e se você for uma boa pessoa, você se reencarna em algum tipo de príncipe, de rei, algo desse tipo aí. Então você observa que, apesar de falar de uma existência pós-morte, apesar de falar de uma existência, mais uma vez aqui, física, mas não é a mesma coisa de reencarnação, de ressurreição, porque a pessoa se reencarna, não ressuscita. Ela volta à vida física mais uma vez, mas continua sujeito às limitações, sujeita aos sofrimentos, sujeita ainda à morte. Isso não é a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Alguns pensam, ou melhor, não pensam apenas, eles creem que não há nenhuma existência pós-morte. Encerrou aqui, morreu, acabou, não tem juízo final, não tem céu, não tem inferno, não tem nada disso aí. O homem, a partir da sua morte, ele deixa de existir. Esse é um problema muito sério, né? Porque nossa própria natureza, ela clama por uma existência pós-morte, porque se nós existimos apenas para esse tempo, então para que existimos?
Se a gente só vive para nascer, crescer, conquistar, lutar e morrer e tudo ficar e não ter nada depois, não. Que vida mais mal vivida, como diz uma música de João Alexandre. Então, a própria existência humana, a própria natureza humana, ela clama uma continuidade da existência humana. Mas muitos não creem que há uma continuidade, muito menos que haja uma ressurreição. Os gregos, por exemplo, eles não criam na ressurreição do corpo. Para eles, o pensamento básico é que a alma ou espírito, que é o nosso verdadeiro eu, está preso ao corpo. O corpo é como se fosse a sepultura, o sepulcro do nosso verdadeiro eu, que é o espírito. E quando a morte chega, então essa alma ou espírito, ela é livre. Então não há espaço para a ressurreição, porque seria voltar ao cativeiro, voltar a estar preso novamente. Por isso que Paulo, quando chega lá em Atenas, e ele começa a pregar entre os filósofos lá no Areópago, quando ele introduz a mensagem da ressurreição de Cristo, há um certo alvoroço, há um certo desconforto entre aqueles homens, porque Paulo começa a discursar entre eles. Paulo conquista o auditório, que são os filósofos. Paulo fala de poesia grega. Ele sabe poesia grega. Paulo está falando em grego clássico. Olha, esse camarada, ele é conhecedor. E eles começam a ouvir. Paulo começa a falar de Cristo. Ok, mas quando Paulo introduz a verdade de que Cristo morreu e ressuscitou, aí já não dá mais. Então o texto nos vai dizer em Atos que muitos, a partir desse momento, quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, então muitos saem porque não creem na ressurreição. Outros, a partir do argumento de Paulo, eles já ficam pensativos e dizem assim: Paulo, vamos fazer o seguinte, sobre isso nós vamos conversar novamente em um outro momento. Mas louvado seja o nosso Senhor, que a palavra de Deus nos diz que muitos também ali creram. Houve rejeição? Houve sim. Houve dúvida e não aceitação imediata? Sim, mas houve sim aceitação da pessoa de Cristo e da sua ressurreição. Quando Paulo está escrevendo essa carta aqui aos Coríntios, lembremos-nos que a cidade de Corinto era uma cidade grega. E por ser uma cidade grega, tinha influência, né, sobre esse pensamento grego de que não havia ressurreição. E parece-nos que de alguma forma a igreja lá em Corinto estava sendo influenciada por esse tipo de pensamento. Por isso que Paulo escreve nessa carta, esse capítulo tão longo, na verdade é o trecho mais longo que nós temos no Novo Testamento, que discorre a respeito da ressurreição de Cristo. Daí você vê a seriedade e a gravidade deste assunto na igreja lá de Corinto. Provavelmente alguns irmãos estavam desanimados na fé, desanimados no serviço. Por quê? Porque se não há ressurreição, por que eu estou trabalhando tanto para Cristo? Se não há ressurreição, para quê? Eu vou contextualizar para os nossos dias. Se não há ressurreição dos mortos, então por que eu estou aqui domingo pela manhã? Se eu vou trabalhar para um Cristo do qual eu vou morrer e deixar de existir, por que ficar trabalhando para Cristo? Por que orar? Por que ofertar? Por que evangelizar? Por que fazer missões? Por que tanto esforço na vida cristã, se no final todos nós vamos morrer e não vai haver ressurreição? Então muitos irmãos estavam sendo influenciados por esse tipo de pensamento grego, que não havia ressurreição dos mortos, não havia a ressurreição do corpo, e por isso estavam desanimados. É por isso que no final do capítulo, se você vai lá para o versículo 58, que nós muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, o tiramos do contexto, porque olha o que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Paulo, de forma alguma, estava aqui pensando em galardão ou recompensa no trabalho. Nós usamos com esse propósito, não é verdade? Quando a gente quer dar um versículo para alguém que tem trabalhado na casa do Senhor, liderando, né, algum departamento, liderando o povo de Deus, e nós usamos esse texto como um texto de encorajamento. Eu quero deixar para a meditação do irmão, da irmã, né? Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E de fato, irmãos, não é vão. Mas a gente usa esse texto fora do contexto. O contexto não é nenhuma palavra de encorajamento, a recompensa ou galardão, apesar que há outros textos que há, mas esse não. Porque Paulo está dizendo aos irmãos que eles devem ser firmes e constantes. Primeiro, porque eles estavam desanimados no serviço. E por que ele está dizendo isso? Por causa da ressurreição de Cristo. E por causa da ressurreição de Cristo, a certeza também de que iremos ressuscitar. Aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado, semelhante ao Senhor. Então é isso que Paulo está argumentando em todo esse capítulo, para dizer no final: olha, porque Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E aqueles que não morreram, ou não morrerem quando ele voltar, terão um corpo glorificado, assim como aqueles que morreram. E a morte vai ser definitivamente derrotada. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, não desanimem. Então, é esse contexto aqui que Paulo está a nos escrever. Paulo, ele argumenta muito bem, e de forma belíssima, todo esse capítulo. E lógico que nós não vamos vê-lo todo, mas queremos meditar com os irmãos desse primeiro trecho aqui, o versículo 1 até o versículo 11, quando Paulo vai nos trazer provas da ressurreição de Cristo. Provas da ressurreição de Cristo. A primeira prova que Paulo traz aqui é a prova bíblica, a prova escriturística, que se encontra aqui no versículo 3 e 4. Mas antes, o versículo 1 e 2, Paulo faz como se fosse uma introdução. Veja o que ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Então Paulo está aqui já informando aqueles irmãos e a nós que aquilo que ele vai discorrer sobre a ressurreição não é nenhuma nova doutrina, não é nenhuma novidade, porque ele diz: venho lembrar-vos. Então eles sabem, lembrar-vos o evangelho. E quando nós falamos de evangelho, quando você vai ver a teologia de Paulo, evangelho não é só a proclamação, mas o evangelho é o próprio Cristo e a sua obra. O Cristo, Deus homem, que morreu por nós e ressuscitou. Isto é o evangelho. O evangelho é uma pessoa, que é Cristo Jesus e sua obra. Então Paulo está dizendo aqui: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Observe os verbos que Paulo usa aqui: anunciar, ele anunciou, os irmãos receberam e estão perseverando. Então essa doutrina da ressurreição, Paulo está dizendo assim, eu penso ele que está dizendo assim: eu estou admirado com vocês. Como é que vocês estão deixando ser influenciados por esse pensamento que não há ressurreição? Porque eu já vos ensinei e vocês receberam e creram e perseveram nesta doutrina. Versículo 2: por ele também, por esse evangelho que foi anunciado, que eles receberam, vocês são salvos. Lembre-se que o evangelho é Cristo e sua obra. Vocês são salvos por esse evangelho, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que vocês tenham crido em vão. Então Paulo está dizendo assim: olha, se você creu de verdade quando estivemos aí, pregamos o evangelho, então por esse evangelho você está salvo.
a não ser que você não tenha crido verdadeiramente. Foi só aquele momento, você fez uma decisão, tal. Então, você realmente não está salvo, porque você não creu também de verdade. Mas aqueles que receberam aquilo que foi anunciado, que é o Evangelho, e perseveram e estão nesse Evangelho, esses estão salvos. Feita essa introdução aqui, Paulo então parte para o primeiro argumento da ressurreição de Cristo, a prova da ressurreição de Cristo, que nós chamamos aqui de prova escriturística ou prova bíblica, versículo 3 e versículo 4, olha comigo. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Lembra dessa expressão que está lá no capítulo 11, né? Na ceia? Paulo usa essa mesma expressão aqui. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu gostaria que a igreja lesse o versículo 3 e o versículo 4. Juntos? Paulo nos mostra aqui que a morte de Cristo não foi uma casualidade do destino, não foi um azar de Cristo, não foi uma vontade romana nem dos judeus, mas a morte de Cristo foi o cumprimento profético da sua morte. É bem provável que Paulo tenha em mente, por exemplo, o texto de Isaías 53. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, morrido por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Isaías está profetizando a morte do Messias, a morte do Cristo, pelo menos 700 anos antes, e com uma riqueza de detalhes que se cumpriu literalmente na pessoa de Cristo. Então, veja que Paulo está dizendo que a morte de Cristo, ela é uma manifestação, cumprimento profético, e não uma casualidade de um destino. Foi planejado por Deus na eternidade a morte do Filho, foi anunciada no tempo a morte do Filho, e no tempo foi cumprido a morte do Filho. Não é só uma questão de fato histórico, mas acima de tudo é um cumprimento profético. Mas daí Paulo parte para o seu assunto, é ressurreição. Lógico, para ele falar da ressurreição, ele tem que começar pela morte. Então ele começa dizendo que Cristo morreu, segundo as Escrituras, mas olha, ele segue dizendo, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, da mesma maneira que a morte de Cristo não foi uma casualidade do destino, não foi um azar, não foi uma coincidência, uma decisão humana, assim também a ressurreição de Cristo é um cumprimento profético que vem desde o Antigo Testamento. É bem provável aqui que ele tenha, por exemplo, em mente Salmos capítulo 16, a passagem, como alguns comentaristas colocam, de Jonas lá no grande peixe, que fica depois de 3 dias, né? Jonas é lançado, apesar que é um certo, não há um consenso nesse ponto, mas pode ser aquilo ali ser um tipo justamente da obra e da ressurreição de Cristo. Enfim, Paulo está nos mostrando que a ressurreição de Cristo não é uma coincidência, é um cumprimento profético. Isso já nos dá a certeza e a garantia do que nós temos em mãos, irmãos. É a pura verdade. E você pode confiar neste livro, porque ele não falha. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Elas cumprem-se literalmente. Então, o primeiro argumento de Paulo, escriturístico, bíblico. Se nós estivéssemos conversando com Paulo, eu digo isso aos meus alunos lá no seminário, né? Converse com Paulo, que ele conversa com você. Então, se tivéssemos aqui Paulo presente entre nós e estivéssemos fazendo a seguinte pergunta: Paulo,
fala da ressurreição de Cristo. Ele ia dizer assim: eu quero dar uma prova. Primeira prova da ressurreição de Cristo é que a sua morte e a sua ressurreição cumprem literalmente as profecias do Antigo Testamento. Cumprem literalmente as profecias bíblicas. Mas talvez houvesse alguém que catucasse um pouco mais Paulo e dissesse assim: tá, Paulo, mas isso não é suficiente. Na verdade, irmãos, isso já é suficiente, tá? Mas Paulo, ele vai além. Ele já parece-nos que ele já tem em mente alguém que vai dizer assim: mas Paulo, isso é para quem crê lá, quem crê no Antigo Testamento, para quem crê na Bíblia. E quem não crê, como é que vai ser? Que argumento você daria, que prova você daria de que ressuscitou? E aqui que entra, irmãos, a segunda prova da ressurreição de Cristo, que nós vamos chamar aqui de uma prova judicial. Primeira prova da ressurreição de Cristo, do corpo de Cristo glorificado, é uma prova bíblica. Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento, sua morte e ressurreição. Segundo, é uma prova judicial, porque olha comigo o versículo 5 até o versículo 8. E apareceu a Cefas, Pedro, no caso, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como que por nascido fora do tempo. Quando nós pensamos no direito, e aqui o cenário aqui é um tribunal e não um laboratório. Quando nós falamos aqui de prova da ressurreição de Cristo, não é uma prova científica, no qual você vai pegar o corpo de Cristo, ou que poderia ser pego o corpo de Cristo, iria examinar e chegasse à conclusão de que realmente ele ressuscitou. A prova aqui que Paulo está tratando não é uma prova científica, é uma prova judicial. Por exemplo, quando se abre um processo, e o juiz ele requer uma prova para que aquele processo prossiga e ele possa então dar a sentença. Isso que nós chamamos de prova judicial. Então pode ser um objeto, pode ser, no caso, vamos contextualizar aqui, né? Pode ser a filmagem, né? O cara cometeu o crime e não sabia que estava sendo filmado, está aqui a prova. Então é solicitado uma prova e é dada uma prova. Uma das provas judiciais é justamente o testemunho. Não tem filmagem, não tem nada, mas alguém viu. Alguém pode confessar e dizer assim: ó, foi fulano e tal, isso. Então vai servir como testemunha. Eu penso que aqui alguns já se viram como testemunha, né? De acusação ou de defesa. E é interessante, irmãos, que se em nossa época a testemunha tem grande valor e tem valor de prova judicial, muito mais na época de Jesus. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, e aí eu encontrei o seguinte: a prova é o principal instrumento para que seja possível propiciar pleno convencimento ao juiz acerca dos fatos. Provar é demonstrar a efetiva ocorrência do que ocorreu. As espécies de provas são apresentadas expressamente em nossa legislação processual são: olha a primeira prova, depoimento pessoal, testemunho, confissão, prova documental, etc. E quando você vai para a nossa legislação, nosso tempo aqui, olha o que diz: o número de testemunhas arroladas para um processo, para convencer um juiz dos fatos, não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo, para prova de cada fato. Veja, tem um fato, o juiz diz assim: olha, eu quero, para eu dar prosseguimento ao processo e julgar, eu preciso de provas. Tem prova material, tem filmagem não, mas tem testemunha. Eu vou trazer aqui 10 testemunhas.
ele vai dizer assim: não precisa, eu preciso só de 3. Desde o Antigo Testamento, a lei de Moisés já dizia isso, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Precisa de 3 testemunhas. Mas eu tenho 10 aqui. Não precisa. 3 testemunhas já basta. Irmãos, se hoje aqui, no nosso tempo, 3 testemunhas já basta, naquela época, como eu disse agora há pouco, o valor da testemunha era muito, muito maior. Se Paulo estivesse diante de um juiz, se um juiz tivesse assim: Paulo, prove que Jesus ressuscitou, ele ia dizer assim: olha, havia uma profecia de Isaías e se cumpriu, havia uma profecia tal e se cumpriu. Sim, Paulo, tudo bem, você está falando da sua religião, eu quero testemunhas, eu quero uma prova cabal, não quero só que foi escrito. Paulo diria mais ou menos assim: eu estou criando aqui um cenário. Ok, excelência, o senhor quer uma prova? Vou chamar Cefas, Pedro, vou chamar os 12 apóstolos. Ah, mas esses 12 aí, andavam com ele, certo? E eu vou trazer mais 500 irmãos. Serve de testemunha. Bastou 3, serve de testemunha. 500 irmãos. E que não viram assim, um aqui, outro lá, não, juntos viram. Será que a ressurreição de Cristo seria uma mentira tão bem contada que 500 pessoas conseguiriam manter essa mentira uniforme e em nenhum momento vacilar? É para ser uma mentira muito perfeita, irmãos. Não dá para combinar uma mentira com tanta gente e dar certo. Alguém vai abrir o bico, alguém vai. E como essas testemunhas estariam dispostas a morrer por uma mentira que criaram? Porque você ser enganado e morrer por um enganado é uma coisa. Agora você criar a mentira e morrer por causa dessa mentira, aí já é outra coisa, né? Então, Paulo, a primeira prova da ressurreição de Cristo é que Cristo ressuscitou cumprindo as Escrituras, uma prova bíblica. Segunda prova é uma prova judicial. Paulo vai nos trazer aqui relatar pessoas que viram o Senhor, e ele mesmo se coloca como testemunha. Ele diz: depois de todos, eu também vi o Cristo ressurreto. Nos lembremos que quando ele está na estrada de Damasco, lá em Atos diz que uma forte luz apareceu diante dele, mas quando ele está diante de Agripa, ele explica melhor que ele diz assim: o Senhor Jesus que me apareceu, cujo resplendor era mais forte que o sol ao meio-dia. Então era o Senhor em glória aparecendo a Paulo. Agora, um detalhe aqui, irmãos. Eu vou fazer agora um teste bíblico. Vamos ver. Quem foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu? Eu vou até tomar uma aguinha enquanto vocês estão pensando. Vou melhorar. Quem foi a primeira pessoa e as primeiras pessoas a quem Jesus apareceu? Eita! Quem foi, gente? É para estar na ponta da língua. Lá, meus embaixadores, minhas mensageiras. Maria Madalena e as mulheres foram as primeiras a verem o Senhor Jesus. Pedro viu depois, os apóstolos viram depois, Tomé viu depois, os outros irmãos viram depois e Paulo bem depois. Mas você já observou? Aqui, olha, apareceu a Cefas, aos 12, 500 irmãos, Tiago e depois por mim. Cadê as mulheres? Por que Paulo não relata aqui as mulheres? Alguns comentaristas colocam da seguinte forma: no tribunal grego, o testemunho das mulheres não eram aceitos. Não se considerava o testemunho de uma mulher, só dos homens. Paulo, lógico, guiado pelo Espírito, de forma também sábia,
não coloca aqui os nomes das mulheres. Isso de forma alguma invalida, viu, irmãos? De forma alguma invalida o testemunho das mulheres. Mas Paulo está escrevendo para um público grego e sabe que se ele coloca aqui, foi visto por Maria Madalena, Joana, a mãe... Ela não conta, Paulo. Testemunho de mulher não conta aqui no tribunal. Então tá bom. Então ele tira as mulheres e coloca o quê? Os homens. Se é o testemunho que vale de homens, está aqui. Cefas, os 12, Tiago e depois por mim. Veja como o Espírito Santo ele é sábio, né? E vai guiando Paulo nos seus escritos. Você tem uma prova bíblica da ressurreição de Cristo, você tem uma prova judicial, mas também, irmãos, você vai ter aqui nesse texto, Paulo vai nos trazer uma prova existencial, experimental. Por quê? Note que no final do versículo 8, Paulo vai dizer que ele também é testemunha. Por fim apareceu também a mim como que nascido fora do tempo. Por que fora do tempo? Porque ele foge o padrão, né? Todos viram Jesus imediatamente à ressurreição. Paulo vai ver bem posteriormente. Mas agora Paulo está testemunhando, não de forma agora bíblica, não de forma judicial, mas testemunhando, relatando a sua própria experiência com aquele que ressuscitou dentre os mortos. Se você não está lembrado, lembre-se que Paulo, outrora Saulo, ele era fariseu, e fariseu zeloso. E uma das doutrinas fundamentais do farisaísmo era justamente a ressurreição dos mortos. Os fariseus criam que haveria a ressurreição dos mortos. Mas quando? No último dia. Então Saulo, como fariseu zeloso pela doutrina de que a ressurreição só acontece no último dia, não suportou ouvir aqueles cristãos dizendo que esse tal de Jesus ressuscitou. E está vivo, e andou entre eles. Não, isso não pode. Isso perverte a doutrina. Então Saulo, furioso, ele começa então a perseguir os cristãos, prender os cristãos, autorizar a morte de Estevão, por exemplo, até que a sua doutrina farisaica literalmente cai por terra quando Cristo aparece diante dele ressuscitado. Literalmente, a teologia de Paulo cai por terra, porque ele não cria que alguém poderia ressuscitar antes do último dia. E esse tal de Jesus que dizem que agora aparece diante dele, não apenas ressurreto, mas glorioso, do qual ele não suporta e cai diante do poder dele. E é tão forte que as palavras de Jesus já vão certeiras no seu coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem és? Ele já vai se rendendo. Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas espera aí, Paulo estava perseguindo a Jesus? Sim, ao perseguir a igreja de Cristo, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Mas aquele encontro com Cristo ressurreto mudou a vida de Paulo, transformou a vida de Paulo. Ele a partir daquele momento ele já não era mais o mesmo. E observe que Ananias tem dificuldade de ir aonde está lá, onde Paulo está, mas a palavra de Cristo ele vai me servir de testemunha entre os gentios. E aqui Paulo agora dá o último testemunho, última prova da ressurreição de Cristo, falando da sua própria existência, da sua própria experiência, melhor dizendo. Olha aqui o versículo 8 em diante. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, pois não sou digno de ser chamado apóstolo, pela razão de que persegui a igreja de Deus. Observe que Paulo reconhece a sua integridade, o seu pecado. Ele sabe que ele não é digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas
ao se deparar com Cristo ressurreto na estrada de Damasco, esse Cristo ressurreto o transformou, e mesmo ele sendo indigno, o fez agora apóstolo de Cristo, apóstolo dele mesmo, do Senhor Jesus. Versículo 10: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que me foi concedida não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem está se referindo aos apóstolos. Todavia, não mais eu, mas a graça de Deus em mim. Você não observa mais aqui aquele Paulo, né? Ou aquele Saulo que agora é Paulo, arrogante. Mas aquele agora um Paulo humilde. Tenho trabalhado até muito mais, mas não com minha força, não com minha capacidade, mas a graça de Deus em mim. A graça daquele que me encontrou no caminho de Damasco e que me transformou. Aquele que ressuscitou, transformou a minha vida. A ressurreição, irmãos, tem uma prova bíblica, tem uma prova judicial, mas ela também tem uma prova, e ela deve ser uma prova experimental. A ressurreição de Cristo não pode ser apenas um conceito, uma doutrina, ela tem que ser também uma experiência na nossa vida. Que lições a gente pode extrair daqui? Primeiro, é que a ressurreição de Cristo não é apenas um artigo de fé, mas também histórico. Deixa eu repetir isso aqui. A ressurreição de Cristo não é apenas um artigo de fé, mas também histórico. Você já viu aquela declaração que algumas pessoas dizem assim, ele ressuscitou no meu coração? Já ouviram essa frase? Cuidado com essa frase. Qual o problema, pastor, dessa frase? É tão bonita? É. Mas o problema é o que está por trás dela. É porque essa frase, ela expressa justamente um pensamento que nega a ressurreição física histórica de Cristo. É um pensamento herético que diz assim: olha, não importa se Cristo ressuscitou ou não, o importante é que ele ressuscitou no meu coração, o importante é que eu creio que ele ressuscitou. Irmãos, isso não pode acontecer, porque a gente está fazendo do Cristo ressurreto apenas um objeto de fé. Mas sim, de fato eu preciso crer que Cristo ressuscitou, mas eu creio que ele ressuscitou na história, não apenas no meu coração, não apenas porque eu creio, porque independente que eu creia ou não, ele ressuscitou. Esse é o ponto. As pessoas estão colocando o inverso: não importa se ele ressuscitou ou não, para mim ele ressuscitou na minha fé. Não importa se você crê ou não que ele ressuscitou, o fato é que ele ressuscitou. Se você quiser ler um livro bem bom sobre isso, né, dessa grossurinha aqui, né, Evidências que Exigem um Veredito, o autor foi escrever para provar que Cristo não tinha ressuscitado, terminou escrevendo, provando que Cristo ressuscitou. Foi convertido. Por quê? Há evidências históricas que ele ressuscitou. As pessoas que querem negar, então cuidado com esse tipo de teologia, esse tipo de ensino, essas frases que muitas vezes negam o fato histórico. Note que Paulo invoca aqui testemunhas, prova judicial para mostrar que Cristo ressuscitou. Segunda lição, aliás, só encerrar uma coisa aqui da primeira lição, né? Quando a gente fala de fé, lembra que o autor aos Hebreus diz em capítulo 11, a fé, quem lembra junto comigo, é o firme fundamento. Então a sua fé não é algo abstrato, não é um salto no escuro. A sua fé tem uma base. Então quando eu digo que Cristo ressuscitou, tem base para isso, tem fundamento para isso. Segunda lição, a ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina cristã, mas deve ser também uma experiência com o próprio Cristo. Ah, pastor, eu creio sim que ele ressuscitou na história, eu creio sim, e eu confesso que ele ressuscitou, amém. Que bom, irmãos, que bom, irmãos. Mas a pergunta é: esse Cristo que ressuscitou, e que você confessa que ele ressuscitou,
Você tem o experimentado? Ele tem transformado a sua vida? Paulo disse, olha, prova bíblica, ele cumpriu as escrituras. Prova judicial, está aqui as testemunhas. Mas deixa eu dar uma outra prova. Ele transformou a minha vida. Aquele que ressuscitou transformou a minha vida. Eu não sou mais o mesmo. Irmãos, uma coisa é nós falarmos, cremos, cantarmos que Cristo ressuscitou. Outra coisa é experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele fala sobre isso. Experimentar o poder da ressurreição de Cristo. A gente não consegue nem imaginar o que é isso, porque lembre-se que o poder da ressurreição de Cristo fez com que o corpo ali inerte, ali na sepultura, a corrupção não chegasse até lá, cumprindo-se a profecia. Não permitirás que teu corpo veja a corrupção. Nós sabemos que depois de 3 dias o corpo já entra, né? O de Jesus não ficou intacto, irmãos, porque o poder dele não permitiu que a morte penetrasse no seu corpo, e seu corpo visse a corrupção, a deteriorização. E ao 3º dia, como ele mesmo disse, eu entrego a minha vida e eu a retomo. Ninguém chegou lá, ressuscita Jesus, como Jesus fez com Lázaro, como Elias e Eliseu fez com os outros. Não, ele disse, eu dou a minha vida e eu a tomo. Ele ressuscitou. Este poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos também tem que ser experimentado na nossa vida, irmãos. A vida de Paulo foi transformada por aquele que ressuscitou. E a nossa vida também tem que ser transformada continuamente. Continuamente. Ressurreição não é só um artigo de fé. Ressurreição é uma experiência também de vida cristã. Terceira lição: a ressurreição de Cristo deve ser proclamada. Observe que as testemunhas que Paulo invocou aqui, elas não ficaram para si. Todas as testemunhas, elas saíram e proclamaram o Cristo vivo. O Cristo vivo. Ele ressuscitou. Irmãos, nós temos que proclamar o Cristo vivo, mas não é só aqui dentro de 4 paredes. Não é só proclamar aqui no dia do culto da ressurreição e cantamos aqui com alegria, e devemos fazer isso, por isso nós estamos aqui. Mas é preciso amanhã, lá no seu trabalho, você falar do Cristo que ressuscitou. Amanhã na faculdade, você falar do Cristo que ressuscitou. Na sua vizinhança, com seus colegas, anunciar que Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, pode transformar a vida deles, como transformou a sua. É bem verdade que nós precisamos estudar e nos preparar para melhor evangelizarmos. Mas enquanto isso não acontece, não significa que nós não podemos evangelizar. Basta apenas testemunhar o que Cristo ressurreto fez na sua vida. Se Ele fez alguma coisa, né? Porque se Ele não fez, realmente você não tem nada a dizer. Mas se Ele transformou a sua vida, você tem muito o que dizer. E ao dizer, você está testemunhando o poder da ressurreição de Cristo. Por isso, celebre a ressurreição de Cristo. Proclame a ressurreição de Cristo. Experimente o poder da ressurreição de Cristo. E trabalhe por esse Cristo que ressuscitou. Amém, irmãos? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E por que não é vão? Porque Ele ressuscitou. Quero convidar você a fechar seus olhos. E ore ao Senhor. Agradeça a Ele pela ressurreição. Por aquilo que você crê não é conto, não é fábula, é fato histórico. É cumprimento profético. Mas também é uma experiência de vida. Porque mesmo
Cristo ressurreto, que encontrou Paulo no caminho de Damasco, um dia também lhe encontrou. Você estava perdido e ele lhe achou. E sabe por que ele achou? Porque ele está vivo. Se ele não tivesse vivo, ele não podia lhe achar. Mas porque ele vive, ele lhe achou. Ele lhe tirou da morte e lhe deu a vida eterna. Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que a tua palavra nos instrui e nos chama para mais perto de ti e a contemplarmos cada vez mais a grandeza e a maravilha do que foi a ressurreição de Cristo, como ponto de partida, como fundamento da nossa também ressurreição, da nossa também vitória sobre a morte. Que essa verdade, Senhor, arda no nosso coração e que possamos chegar à tua mesa com esta convicção que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou e vivo está e um dia voltará. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os nossos diáconos para nos ajudar aqui nesse momento. Esse momento da Santa Ceia é um momento, com certeza, solene, mas isso não significa que não significa frieza. Apesar que está um pouco frio por causa do ar-condicionado, né? Tem gente aqui assim. Às vezes as pessoas confundem solenidade com frieza espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Como acho que Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele diz assim: se existe algo tão solene, por exemplo, é um funeral, né? Mas não tem vida ali. Então nós não estamos no funeral. É um momento solene, sim, porque o Senhor Jesus nos deixou, mas não é um funeral. É um momento em que podemos nos alegrar com sua morte, ressurreição e renovar a nossa esperança na vida eterna. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esses elementos e apresentando a Ele e consagrando esses elementos ao altar do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos diante da tua mesa, a mesa do Senhor. E te pedimos que o Senhor nos alimente espiritualmente, Senhor, através desses elementos, pela presença espiritual de Cristo em nosso meio, nesta mesa. Nós consagramos esses elementos que saem agora do uso comum, Senhor, para nos trazer à memória também a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, mas também trazer ao nosso coração a esperança da vida eterna e da vinda do Senhor Jesus. Nós assim te oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é o meu Jesus.
te servir e te honrar, meu Salvador. Alguém que faltou receber um dos elementos? Todos receberam? Exceção do pessoal aqui. Enquanto nós vamos concluir a distribuição dos elementos, esteja orando, louvando, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor para celebrarmos o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todos comamos o pão. Enquanto os irmãos estão orando ao Senhor, estareis entregando os cálices aos diáconos. Seja orando e agradecendo a Deus por esta hora, esse momento tão precioso que Ele nos concede. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis o pão, bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Todos tomemos o cálice. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais este dia que está nos dando, Pai, em comemoração da Páscoa, comemoração de libertação. Te agradecemos também pelo vinho, ó Pai, que simboliza o Teu sangue, o sangue derramado na cruz por causa de nossos pecados. Agradecemos também pelo pão, que simboliza o Teu corpo, o corpo que foi padecido na cruz por causa de nossas transgressões. Mas hoje estamos lá porque Tu morreste e ressuscitaste para nos dar-nos vida e vida com abundância. Esteja conosco, Pai, e possamos estar contigo sempre, celebrando o Teu ressuscitamento
porque tu vives e vive em nós. Assim te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Nós iremos recolher os cálices e estaremos cantando mais uma vez ao Senhor. Mesmo do Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Nós estamos encerrando o nosso culto de celebração da ressurreição do nosso Senhor, celebrando esse momento. Deixa eu só voltar aqui meu guia. Esse momento tão especial na nossa vida. Esse último canto que nós entoamos, eu gosto dele, irmãos. Eu já disse aqui outras vezes, né? O andamento dele as estrofes é como uma marcha fúnebre, mas de repente ele muda, mostrando que entra numa marcha de triunfo, né? Com triunfo e glória ressurgiu o nosso Senhor. Nós à noite estaremos juntos mais uma vez aqui para cultuarmos o nome do Senhor. Hoje não teremos a escola bíblica dominical, tá certo? Mas 7h em ponto estaremos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E hoje, no meio do nosso culto ao Senhor, nosso culto solene, também teremos uma mini cantata falando a respeito da obra de Cristo, da sua ressurreição e a sua exaltação.
Então, venha com o coração aberto para adorar o nome do Senhor. Se possível, traga alguém da sua família para juntamente também conosco adorar o nome daquele que ressuscitou para todo sempre. Então, prepare o seu coração, né? Nós precisamos aprender a preparar o nosso coração para vir cultuar ao Senhor. Então, muitas vezes nós não preparamos nosso coração, né? E a gente precisa preparar, ficar meditando sobre, cantando, já louvando o nome do Senhor, e assim a gente já chega com, como diz o Salmo 100, entramos, né, nos átrios do Senhor com louvores, com gratidão no nosso coração. Então, 7 horas vamos estar aqui juntos para celebrarmos mais uma vez a ressurreição de Cristo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? Infelizmente hoje não foi possível fazer a transmissão, está tendo uns problemas técnicos na nossa, como é que chama aí esse negócio aí? Internet mesmo, né? Queria dar um nome chique, mas é internet. Então estamos tendo alguns problemas, por isso não foi transmitido, mas louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que atenderam essa convocação. Eu sei que para alguns acordar bem cedinho é um pouco complicado, né? Os nossos juniores aí, nossos adolescentes, mensageiros e embaixadores do Rei, que atenderam ao convite, né? E vamos estar lá. E tiveram 6 horas da manhã aqui, cedinho, né? Quando eu cheguei aqui, um já estava chegando. Eu falei, não pode nem atrasar, mora do outro lado da rua ali. Mas que bom, irmãos, estivemos juntos. Logo após a bênção apostólica, nós vamos estar cantando mais uma vez. E após o nosso canto, nós vamos ter o nosso momento de comunhão aqui com o nosso café da manhã, tá certo? Aqueles que contribuíram, atenderam, muito obrigado desde já. E mesmo, pastor, eu não pude contribuir, eu nem vi lá. Não tem problema, irmãos, é para todo mundo aqui. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. E logo após a bênção apostólica, estaremos cantando um hino bem conhecido, que todos nós conhecemos. Então, vamos cantar com todo vigor, com toda alegria, com toda convicção, celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã. Te louvamos e agradecemos, porque podemos nos reunir como povo teu, para te adorar, para te bendizer, para celebrar a tua ressurreição. Mas ao mesmo tempo, Senhor, confessamos que o nosso desejo é um dia estar face a face com o Senhor. Nos lembramos, Senhor, das palavras do Senhor naquele dia, quando o Senhor mesmo disse que almeja o dia e que estaremos celebrando esta ceia, mas não aqui nesta terra, no teu reino, na tua presença, face a face contigo. Ó Deus, nós almejamos esse dia e queremos que esse dia chegue. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela presença do teu povo aqui. Muito obrigado porque podemos desfrutar dessa comunhão dos santos, podemos desfrutar dessa celebração do nosso Senhor, e também podemos celebrar a comunhão uns com os outros por causa do sangue de Cristo que foi derramado em nosso coração. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e com todos, para sempre. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Declare com alegria, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só a igreja, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.